Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu bênção e vitória para estarmos aqui, né, irmãos? De novo, diante da sua palavra, que é a verdade, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Para nós que tememos ao Senhor, diz a palavra de Deus, esta mesma palavra, que brilhará o sol da justiça, né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor também diz na sua palavra que de todas os livra. Amém? Glória a Deus por isso, né? Vamos finalizar então o livro do profeta Zacarias, o 11º livro dos profetas menores, e vamos ler o capítulo 1, né, de Malaquias, que é o último livro desses profetas menores, amém? Vamos fazer a nossa leitura do capítulo 13, que diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas, o espírito da impureza. E será que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram, o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. O pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente, para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos
lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes com grande abundância, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Glória a Deus, né, amados irmãos? Finalizamos então nossa leitura do livro de Zacarias. E agora nós vamos começar aqui a leitura do livro de Malaquias, né? O 12º livro dos profetas menores, né? Profetizou aí, acredite-se, no tempo de Neemias e o apoiou, amém? E ele tem como tema aí acusações de Deus contra o judaísmo pós-exílio, né? O propósito dele foi confrontar o povo com seus pecados e restaurar seu relacionamento com Deus, amém, amados? Então nós podemos ver que esses livros não estão em ordem cronológica, né? Mas no cânon da Bíblia, ele é o último livro aqui, Malaquias, ele é o último livro do Velho Testamento, amém? Vamos fazer então a nossa leitura do capítulo 1 de Malaquias, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, eles chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido, Deus dos termos de Israel. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para os sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas, não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos.
nem aceitarei da vossa mão a oblação, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível, e dizeis: eis aqui que canseira, e o lançar-se ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta semear, aceito isso de vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Glória a Deus, né? Aqui está o Senhor repreendendo aí, né, os sacrifícios que eram feitos aí e que Deus, né, rejeitou esses sacrifícios, né, e estava ali repreendendo, né, através do profeta, homem de Deus. Amém, irmãos? Vamos então finalizar orando, agradecendo ao Senhor por mais esta bênção e vitória, porque amanhã, o Senhor permitindo, estaremos encerrando a leitura desse projeto abençoado, que é lermos toda a palavra de Deus. Começamos no Novo Testamento, em Mateus, e estamos aqui finalizando amanhã, Deus permitindo, lendo os 3 últimos capítulos de Malaquias. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça, força e ânimo para continuar firme no teu propósito, que é conhecer a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Amém? Pai querido, Deus amado, Deus em que nós cremos, temos a bênção e a vitória. Continua, meu Deus, abençoando o trabalho das nossas mãos e que toda barreira, impedimento, toda ação contrária do inimigo, do adversário, tudo aquilo que é carnal e não é espiritual, seja repreendido pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. É em nome dele que nós te agradecemos e te pedimos todas as coisas. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, como eu disse, até amanhã, se o Senhor permitir.